Oi, oi, pessoal! Mais um episódio do MedFit Podcast. E hoje a gente trouxe pela primeira vez, Edinho, um profissional de uma outra área da saúde que a gente ainda não tinha trazido. Não tinha, né? aqui ainda. Fisioterapeuta, de carreira, professor na área e também com algo a mais, né? Ele já teve durante 3 anos e meio, foi isso? À frente da nossa cidade como secretário da saúde. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Sandro Hessler. Tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, doutora Júlia, professor Edinho, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar participando e falando de duas coisas que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar na área da saúde e a outra ser fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta, já formado há mais de 20 anos, sou professor da Unesc, da nossa universidade, então criamos aí uma carreira bastante interessante nessa área, sempre levando a bandeira da saúde, sempre levando o conhecimento de saúde pública, né? Tivemos a oportunidade na gestão da prefeita Alvânia de sermos convidados a ser secretário de saúde, onde estive por 3 anos e meio fazendo a gestão da saúde do município, onde tivemos aí bons resultados, muito bons resultados na saúde municipal. Muitos bons, né? Depois eu vou até esmiuçar melhor isso para que todo mundo saiba. Sandro, como que nasceu a fisioterapia assim na tua vida? Como que saiu essa escolha assim? Como é que foi? Sabes que o primeiro vestibular que eu prestei para engenharia mecânica. Nossa. Fui aprovado. E aí quando fui, exato, mecânica. Quando fui fazer lá a minha matrícula, eu vi que tinha física 1, cálculo 1 e não sei o quê. Tô fora, não é minha área. E aí fui identificar, né, outras possibilidades. Iniciei um curso chamado terapia ocupacional, que é próximo da fisioterapia, porque no momento não tinha vestibular, naquele momento, para fisioterapia. Vi que era a área que eu gostava, mas que não era especificamente. Então a fisioterapia se encaixou comigo, eu me encaixei com a fisioterapia e é algo que eu gosto muito de ser. Sou honrado por ser fisioterapeuta e levar os conhecimentos da reabilitação física, do tratamento físico para os nossos pacientes. Qual a área que tu acabou seguindo assim na físio? Desde a minha formação, né, desde a formação dentre as subespecialidades da fisioterapia, a traumato-ortopedia é a área que eu mais me encaixei. Então, hoje eu tenho especialização, sou reconhecido e tenho o certificado da Associação Brasileira de Fisioterapeutas em traumato-ortopedia como especialista. Sou especialista nesta área. Então, a fisioterapia traumato-ortopédica é aquela que reabilita as pessoas pós-lesão, pós-fratura, vai tratar a lombalgia crônica, os problemas de ombro, as alterações de joelho. Então, uma variedade aí de... Não necessariamente pós-cirúrgico, pode ser só... Pode ser clínico, muitas vezes tratamento clínico, entendi. Né? Como por exemplo, uma tendinopatia de joelho é tratado na fisioterapia traumato-ortopédica, né? É nessa especialidade. E é uma especialidade realmente muito procurada, né? Eu que trabalhei em unidade de saúde e vejo assim que os pacientes muito necessitam. Sem dúvida, e com o envelhecimento populacional é uma área que também vai ganhando um trabalho importante na reabilitação dos pacientes que têm a degeneração articular, né? As osteoartroses, quadril, de joelho, são tratadas com a fisioterapia, sendo uma forma de intervenção antes de cirurgia ou para que não haja a cirurgia, mas também naqueles pacientes que fizeram uma artroplastia, uma prótese de quadril, por exemplo, vem para a fisioterapia traumato-ortopédica para fazer a sua reabilitação. Os pacientes entendem bem que isso é um tratamento? Ou eles acham, porque eles costumam falar, né? É fisioterapia, não sei o que, não vou fazer aquilo. Eles têm esse choque, eles não conseguem compreender que é um tratamento? Eu acho que nós precisamos trabalhar cada vez mais e sensibilizar e educar a nossa população para os reais objetivos, indicando de forma muito precisa e muito segura aquilo que nós podemos fazer, quais são os nossos objetivos de tratamento, quando serão alcançados e também em que momento da alta dos pacientes da fisioterapia para que eles sigam com o tratamento em uma academia, em um pilates, né? Tem continuidade ao seu cuidado em saúde. Então é um processo de trabalho educacional que precisa ser feito. Isso a gente tem feito desde o início, eu e os demais colegas que militam nessa área. Doutor, e a fisioterapia, né?
puxando na tua especialidade, ela acaba entrando assim numa parte de prevenção também, de lesões, ou só para o tratamento mesmo? Como que ela pode ser abordada nesse sentido, assim? A fisioterapia, ela tem a parte de reabilitação, que sem dúvida é a mais reconhecida e a mais forte, mas ela também faz prevenção de lesão e promoção de saúde. Então, a fisioterapia... Pilates entraria nisso? Com certeza, como uma forma de promoção de saúde e prevenção de lesões. Tá. Também com orientações, por exemplo, na saúde do trabalhador, exercícios, alongamentos a serem feitos durante lá o seu trabalho para que os pacientes não evoluam para uma lesão articular ou para uma lesão tendínea, por exemplo. Doutor, é curiosidade minha mesmo. Uma laboral, assim? Isso, exato. E uma forma de educar as pessoas para que eles não desenvolvam, por gestos repetidos muitas vezes, não desenvolvam lesões ortopédicas, lesões Daí faz na própria empresa, assim? Faz na empresa. É uma possibilidade de atuação do fisioterapeuta, sem dúvida nenhuma. Show de bola. Sem dúvida nenhuma. E no tratamento, seja ele preventivo ou posterior, né, a uma recuperação, a uma cirurgia, enfim, a um evento, na fisioterapia, o processo, só para que a gente possa entender, particularmente eu, né, trazendo assim para nossas áreas, né, para minha área de atuação, o processo assim de progressão de cargas, por exemplo, sabe? Aí existe isso, protocolos de aumento de carga, como é que funciona assim um pouquinho essa parte? Sim, com certeza. Existem inclusive profissionais que são mais voltados a esse estudo da progressão das cargas. Nós trabalhamos com cargas abaixo do que trabalha uma academia, por exemplo, porque é um processo de reabilitação pelo qual o paciente está passando. Mas sim, temos um desenvolvimento das resistências, porque também entendemos que o corpo ele precisa de ter novas resistências, novas estímulos para que vá crescendo, né, a sua massa muscular, a sua capacidade física. Então trabalhamos, mas com uma carga menor do que a academia, por exemplo. Até ele estar liberado, digamos assim, recuperado 100%, para daí seguir um protocolo de treinamento. Assim. Se eu não me engano, são 3 fases, né? A fase 1, 2 e a 3 seria na academia com peso mais pesos, era isso, né? Grande parte dos processos de reabilitação pós-operatórios ou pós-lesão, eles são nesse sentido. Faz o tratamento inicial, ou tratamento médico, ou tratamento cirúrgico, depois vem para a fisioterapia, passa por um processo de reabilitação, ganhando amplitude de movimento, ganhando força muscular, e no momento da alta, a indicação, sem dúvida, é para continuar o seu tratamento na academia, né, com o professor de educação física, que é o profissional especializado para essa parte final. Existe tipo, protocolo de tempo ou não? É pelo resultado do paciente mesmo? Os protocolos em fisioterapia, eles existem, sim, muitas vezes têm relação com o tempo, mas claro que vai ser de acordo com a capacidade de cada um dos pacientes. Por exemplo, uma reabilitação pós-cirúrgica de um ligamento cruzado anterior, o paciente fica na fisioterapia em torno de 4, 5 meses e depois vai completar o seu tratamento na academia até o 9º mês, que é o que os estudos hoje dizem, para ser liberado somente após 9 meses, para evitar a recidiva de lesão. É a mais demorada de todas? É uma das mais demoradas, sem dúvida. Que de coisa, ombro, né? por exemplo, uma cirurgia de manguito rotador, aí o tempo é menor, né? Então, 3 meses a pessoa já está super... De todas as lesões, tu acha que as lombalgias são as mais... As queridinhas, as que mais aparecem? São as mais frequentes, né? sem dúvida nenhuma. Ainda mais nesse momento agora que nós temos frio aí, então, as pessoas têm uma diminuição da sua mobilidade, uma diminuição das suas atividades, o que predispõe ao aparecimento das dores, em especial aquelas pessoas que já têm alguma degeneração, porque o imobilismo é fonte de dor. Aí as pessoas precisam entender que precisam se mover. Viu, gente? O imobilismo é fonte de dor, a gente vive falando isso aqui, né? Ô, doutor, e na verdade puxando esse gancho para a gente não perder, que até hoje a gente comentou sobre isso no treino ao meio-dia. O frio, ele predispõe a uma incidência maior de lesão? Para pessoas que treinam, por exemplo, estão acostumadas a treinar. Só que em frio é mais fácil de eu me lesionar? Tem uma menor vascularização e isso pode levar a um maior aparecimento de lesão.
Função Por de isso que aquecemos vascularização. antes do treino. Né? Exatamente. Uma das intenções. Aí isso machuca já no aquecimento, né? Mas só daí fazer um aquecimento faz lento, né? A gente dá uma microfonada na cabeça. Não, mas é verdade, é importante saber disso. Nós temos uma forma de tratamento, né, uma das técnicas terapêuticas que se chama cinesioterapia, ou seja, a terapia física através do movimento. E essa é a grande parte, ou a maior parte de um tratamento fisioterapêutico, é a cinesioterapia, é a terapia pelo movimento, com ganho de amplitude de movimento, com exercícios ativos, com exercícios resistidos. Então, isso mostra a importância das pessoas se manterem ativas para reduzir as suas dores, para reduzir as suas lesões, para melhorar a sua condição. Eu acho o máximo treinamento para ganho de flexibilidade, para manutenção de amplitudes, porque a gente sabe que isso vai realmente cuidar de um futuro Qualidade de mais vida, longevo, né? Qualidade de vida. A pessoa vai envelhecendo e vai ficando aqui, ó, vai encurtando, né? A restrição de mobilidade, assim, é terrível, né? Aí, tipo, você ainda não consegue levantar Que dor, dói, né? subir, sabe, movimentos simples que é o teu dia a dia. E se a pessoa se mantiver ou achar que isso realmente é uma barreira que ela não tem como superar, a tendência é entrar numa curva descendente de ficar cada vez pior. Então, por isso que muitas vezes se faz a prescrição da fisioterapia para que as pessoas saiam desse ciclo de queda, de imobilismo, de perder massa muscular, de perder capacidade. Então, vai para a fisioterapia para recuperar a sua funcionalidade e para que ela entenda que isso é importante para o seu processo de tratamento. E os acamados, que eles acabam atrofiando muito, né? Como que faz uma reabilitação? É realmente com movimentos, vocês, né, passam de forma passiva, né? Passiva, né? Quando possível, nós trabalhamos de forma ativo-assistido. Por exemplo, o paciente consegue fazer uma flexão de ombro até 50 graus. Nós auxiliamos o restante do movimento. Então, mas sempre chamando a atenção de que aquilo que o paciente consegue fazer ativo deve ser feito de forma ativa. Né? Quando não é possível, aí sim, se trabalha passivamente para manter a capacidade articular. Porque também tem a fisio respiratória, né? O pessoal trabalha bastante com pessoas que tiveram até acamados também, eu acho que, né, diminui a mobilidade da caixa torácica aqui, acaba tendo que trabalhar, né? Mas eu acho que esse nicho está mais dentro do hospital, né? O pessoal acamado, né? É bastante comum também os profissionais de físio assim trabalhar, sei lá, talvez em casas, assim. Temos os pós-hospitalização. Tá. Inclusive no município nós trouxemos um programa chamado Melhor em Casa, onde tem 2 fisioterapeutas que vão atender os pacientes que saíram de uma internação hospitalar. Passaram pela UTI. É uma possibilidade para a fisioterapia respiratória. Então se faz sim, se levam os equipamentos para fazer a fisioterapia respiratória no domicílio do paciente, além dos outros exercícios que a fisioterapia pode propor. Com certeza dá muito mais qualidade para a recuperação, né? Sim, conseguir fazer o tratamento em casa. E mesmo nos casos mais graves, a sobrevida do paciente aumenta, que é um dos objetivos da fisioterapia, também manter a sobrevida do paciente e evitar novas hospitalizações. Então a rehospitalização é prejudicial para o paciente que já está. A fisioterapia tem um campo bem amplo, né? Sabe que foi uma opção, uma das minhas opções. Eu tava indo, porque eu queria sempre muito educação física, né? Sempre foi a minha primeira opção demais. Só que eu tive muita resistência no colégio. O diretor não queria que eu fizesse. E daí então eu vou procurar algo que seja muito próximo a isso, né? Fui naqueles cursinhos lá. Como é que era aquelas coisas? Feira de profissões? Isso, exato. Fui na medicina, não, nem a pau vou fazer isso aí. E fui na fisioterapia e gostei muito, eu não acho que vou fazer. Porque é um mundo bem amplo, né? Ele consegue caminhar dentro do hospital, ele consegue caminhar nessa questão de reabilitação um pouco mais além, um pouco mais para baixo. Então eu gostei, me interessei muito na físio, assim. Sem dúvida, a fisioterapia é extremamente ampla, né? Os pacientes que estão hospitalizados na UTI com ventilador mecânico, hoje praticamente
o manuseio do ventilador é feito pelo fisioterapeuta. Ao médico, sim, sem dúvida nenhuma, a intubação cabe ao médico, a sedação, o uso dos medicamentos. Mas o manejo, inclusive através de exercícios respiratórios que podem ser feitos no ventilador, cabe ao fisioterapeuta respiratório. É muito legal E isso. aí temos na UTI, né, o fisioterapeuta que trabalha com fisioterapia pediátrica, né? Temos o cuidado através da neurologia pediátrica das crianças aí com algum tipo de síndrome ou algum tipo de deficiência. A fisioterapia entra. Neurologia pediátrica, que legal. Como é que funciona isso? Pacientes que, por exemplo, têm sequelas de paralisia cerebral, sequelas de mielomeningocele, pacientes que têm alguma síndrome rara, quem atende e faz a reabilitação física, a adaptação ao uso de algumas órteses para que a criança desenvolva o máximo da sua capacidade, é o fisioterapeuta especialista em neuropediatria. Ai, que legal. Como que faz as especialidades dentro da físio? Nós temos cursos de pós-graduação, que são possibilidades, Sim. né? Temos alguns cursos de residência, não são tantos. Normalmente são pós-graduações ou aperfeiçoamento técnico, curso de aperfeiçoamento. E daí depois que faz, já é especialista, né? Passa por prova. Ah, tá. Todas as especialidades, elas são regulamentadas pelo nosso Conselho Federal Tá. e tem as provas para aí sim se tornar um especialista. Ah, tá. Independente se é pós ou se é residência, tem que fazer a prova. Tem que fazer a prova, Ah, independente. Aquele título de especialista. Isso. A prova se divide em 3 momentos, né? Uma objetiva, uma discursiva e depois uma análise curricular. Então, quem tiver nota nesses 3 momentos recebe o título de especialista. Doutor, mais uma curiosidade aqui relacionada ao tratamento, né? A gente vê o processo é médico, né? Às vezes exame de imagem, ou às vezes não, dependendo da clínica do paciente ali, mas ele encaminha para físio. 15 sessões de fisioterapia, 20 sessões. Esses números são protocolos, tendinite, sei lá. É interessante que assim, a gente não tem noção nenhuma da quantidade de números. Isso. Lembra que eu sempre falava isso pro Sandro. Aí a minha pergunta é o quê? É uma discussão muito grande, porque, tipo assim, eu sei que ele precisa de físio, mas eu não faço a mínima noção de quanto, porque é o físio que sabe disso. Exatamente, é isso que eu ia perguntar. Só que a gente é obrigado a botar um número lá, O cara né? chega lá, 10 sessões. Pô, dependendo do caso, tu já vai saber se com 10 sessões ele vai ter uma evolução ou não. Né? E aí, como é que é essa conversa? Daí tu, volta lá, pede mais sessões, não? Tu faz por conta? Como é que funciona essa parte? Isso é uma grande discussão, isso é uma bola dividida, porque é uma grande discussão entre as profissões, né, em relação ao número de atendimentos. Quem regula isso e quem tem a determinação legal para dar alta da fisioterapia é o fisioterapeuta. Tá. Então é o profissional que vai entender realmente quando que esse paciente está com condições de alta. Mas aí por protocolos, e a gente não sabe desde quando começou, se indica que através de planos de saúde, normalmente são liberados de 10 em 10 atendimentos. Cara. No SUS são 20 atendimentos. Mas Eu sou revoltadíssima com isso. A minha briga era sempre... Eu também acho inadequado, né, de que se faça essa previsão, essa prévia. Afinal de contas, quem está ali no dia a dia acompanhando é o fisioterapeuta e que se com 5 atendimentos o paciente está bem, está de alta. Não, e daí você coloca 10 e o fisioterapeuta quer dar alta em 5, daí a briga tá feita, daí vão lá pro secretário da saúde reclamar. A minha briga sempre foi, encaminhar ao fisioterapeuta, daí lá ele decide. Porque senão a gente vai trazer mais problemas ao invés de soluções. Porque, né, a gente sabe que o médico ele está apto ali a dar o diagnóstico, né? Mas essa questão de evolução, quem vai ver vai ser o profissional da ponta, né? Que está lá quem acompanha no dia a dia. Claro, a gente não sabe sobre isso. E a frequência do número de atendimentos por semana são 2, são 3, ou são todos os dias o atendimento? Quem define isso vai ser o fisioterapeuta que está acompanhando. Em algum momento precisa uma frequência maior. Em algum momento a frequência das visitas ao fisioterapeuta diminui. Então não há por que se protocolar esses quantitativos. Mas é algo difícil.
E a gente vai ali, né? Que acabou já institucionalizando, né? Exatamente. Mas existe previsão disso mudar? Procuramos fazer diferente. Eu tenho autonomia no meu trabalho e eu sou muito claro com os meus pacientes. No momento que eu considerar que está de alta e está liberado. Não há necessidade de permanecer sob atendimento, né? Eu deixo isso muito claro, oriento a população. E creio que seja a forma de nós mudarmos a realidade, né? Aos poucos, trabalhando desse jeito, nós temos condições de mudar. O físio não consegue pedir requisição de exames assim, né? Legalmente, nós temos habilitação para solicitar os exames complementares. Né? Por exemplo, Os exames de sangue mesmo? exames laboratoriais não são tão comuns a serem solicitados pelo fisioterapeuta. Mais de imagem. Mas de exame de imagem, sim. Por exemplo, Legal. um paciente que está... Claro, faz todo sentido, né? Sim, Um paciente que está em tratamento para uma escoliose, onde eu emprego uma técnica, faço um número determinado de atendimentos, acompanho o paciente, estou observando que o paciente está tendo melhora, mas eu preciso quantificar. sim. Para quantificar, você precisa fazer um raio-x. Então, não é porque o fisioterapeuta não solicitar Sim, raio-x. mas aqui você. Mas Antes e depois. no município vocês conseguem pedir uma boa. Sim, estamos Tá, ai, que ótimo. batalhando nesse sentido. Até porque, por exemplo, vocês, traumatos, sabem olhar muito melhor o raio-x do que eu como médica clínica. Muito melhor. É uma coisa que, tipo, é muito da especialidade, ou do dia a dia de vocês, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Que não é do nosso dia a dia, né? Sim. É do dia a dia de vocês, é verdade. Eu entendo assim que os exames complementares, eles são importantes, todos eles, para complementar um acompanhamento e um diagnóstico. Isso Isso é fato. fundamental nós deixarmos claro, né? Não dá para vir o paciente e sair pedindo exame por qualquer coisa. Mas, como forma de complemento, sim, deve ser feito. E sim, o profissional tem essa habilitação e tem o acompanhamento, que não há por que reencaminhar o médico só para solicitar um exame. É uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. E o interessante é que o paciente, às vezes, ele acha extremamente necessário um exame de imagem, né? É porque ele não entende muito isso, né? Ele acha assim, mas como que tu vai saber se eu tô melhor se tu não tá enxergando? Daí a gente vai explicar. Daí eu gostava muito de explicar para ele, né? Tipo, o porquê, né? Que existem diagnósticos clínicos, que é o que eu vejo, né? E se eu quero tirar alguma dúvida, eu faço um complementar, que é para complementar aquilo que eu já tenho uma hipótese. Sim. Só que tem uns que é uma loucura, né? Eu comento com os meus alunos, né, que nós tratamos pessoas. Nós não tratamos exames. Né? O exame complementa, ele me mostra algo que de repente eu não esteja conseguindo enxergar. Mas ele não vai dizer quando o paciente está de alta, ele não vai dizer que eu tenho que tratar somente aquele osteófito, o famoso bico de papagaio. Você pode fazer os exames que vai estar ali sempre, mas a clínica do paciente vai mudar. O paciente não tem mais dor, está conseguindo fazer seus movimentos. Sim, você entende? O contexto, né? Claro que o exame físico, o exame clínico é fundamental. É fundamental. Falando em aula, né? Tu dá aula na Unesp faz quanto tempo? Estou lá dando aula na Unesc desde 2014, então faz 10 anos. 10 anos, ó, 10 anos, que legal. Então, tu trabalha na Unesc, tu também trabalha de forma privada? Sim. Tá. Na clínica, né, onde atuo, agora um pouco menos, porque na condição de secretário não me permitia fazer ambos os trabalhos, né, mas sim tenho meu atendimento privado e sou funcionário concursado do município de Sara, fisioterapeuta, fui o primeiro fisioterapeuta concursado do município. Que legal! E atuo no centro de especialidades de fisioterapia que nós temos aqui no município. Faz quanto tempo que tu é concursado? 2008. Eu, sabe? Bastante tempo, hein? Em 2000. E sobre as tuas aulas na Unesp? Tu trabalha com traumato daí? Traumato, ortopedia, são as minhas cadeiras, né? As cadeiras que eu ministro na universidade e acompanho, supervisiono nos estágios. Que fase? Que fase que é? A ortopedia, ela está na 6ª e na 7ª fase. São 10. 1 e 2? Isso.
O curso são 10 fases, né? Então, na sexta e na sétima, eu atuo ministrando as aulas e normalmente acompanho os estágios que são da 9ª fase, da 10ª fase. Tá. Daí tem estágio específico para isso. Estágios específicos na clínica escola da universidade, onde nós temos pacientes de traumato-ortopedia, e aí tem os professores que atuam nessa área. Fazendo um trabalho com a população também bem legal, né? Sim, exatamente. É um atendimento É diferenciado. legal as clínicas da Unesc, né? É de uma qualidade, cara. Nenhuma. A fisioterapia ela é muito contemplada nas clínicas da Unesc. É uma clínica padrão, porque nós temos lá a parte de cinesioterapia, nós temos uma parte de fisioterapia pediátrica, o atendimento também para as crianças especiais, as crianças com problemas neurológicos. Nós temos uma sala onde tem equipamentos de musculação, onde conseguimos, inclusive, aplicar cargas maiores, né? Isso nós chamamos de mecanoterapia. E temos a piscina terapêutica, que é uma piscina espetacular, uma piscina modelo que a universidade tem, né? Fora os outros setores, né? Muito show. Coincidentemente, a gente estava falando ali da Ana, ali do terreno lá, falei com ela essa semana, ela estava lá, porque o marido dela perdeu a perna tem pouco tempo aí, por causa da virtude da diabetes, assim, teve que amputar. Perdeu aquela perna lá? Perdeu. Amputaram bem acima do joelho, assim. E aí ela tá fazendo, eu acho que a recuperação, talvez, né? Ou a adaptação, não sei como funciona. Depois, de repente, uma órtese, né? Exatamente. Então, lá tem os professores que trabalham na disciplina de órtese e prótese na fisioterapia, acompanham esses pacientes no pré-prótese, preparo do coto, o treinamento de força do coto, para que o paciente se adapte quando receber a sua prótese. E depois que vem com a prótese, ela é confeccionada, faz a reabilitação para o uso da prótese. Tu gosta de dar aulas? Gosto. Muito. É algo que me satisfaz. Então, é um momento que o celular fica desligado, é um momento que eu fico focado, que me faz constantemente estar revisitando os conteúdos, estar estudando, preparando as aulas, preparando as provas. Então é algo que eu me sinto muito bem. Se atualizando, né? E é uma forma de plantar sementinhas, né? De tu espalhar sementinhas, né? Do que a gente viveu, do que a gente aprendeu, afinal de contas, minha formação aí foi em 2002, eu tô com 22 anos de formado, né? Alguma coisa a gente já trouxe de experiências vivenciadas na profissão. Nada com a prática, né? A prática da vivência de vários casos parecidos, com tratamentos às vezes um pouquinho diferentes, né? Funcionou para esse, não funcionou para aquele. Para ver como que realmente o indivíduo ele é único, né? Porque sim, pode ser a mesma comorbidade, mas que tu tem que ter um olhar diferenciado de forma única. Pacientes com alterações funcionais diferentes. Por exemplo, um paciente que tem uma lesão do supraespinhal, que é um dos músculos do ombro. Eu vou ter pacientes que não têm a mínima condição de desenvolver atividades com seu membro superior. Já tem outros que conseguem algumas coisas. E são pacientes que, teoricamente, têm o mesmo CID, a mesma doença, sim, que é a lesão do supra. Mas, funcionalmente, eles são diferentes. Não tem nada com a bagagem de várias pessoas com esse mesmo problema, né? Sem dúvida, sério. Tu acha que toda essa tua bagagem que tu trouxe da universidade, desses anos de como concursado, fez diferença quando tu sentou na cadeira de secretária da saúde? Doutora Júlia, sem dúvida, eu fiz, inclusive, um mestrado, que é promovido pela universidade, que é um mestrado profissional em saúde coletiva. Fui da primeira turma do mestrado em saúde coletiva. Então, fui aluno da professora Luciane, a magnífica reitora da universidade, e isso nos dá muita bagagem para que nós possamos trazer esse olhar de saúde coletiva para aplicar na gestão. Então, essa experiência profissional que eu tive na universidade me facilitou, de certa forma, atuar como secretário, o que não é fácil. O secretário de saúde desafio, né? É um desafio bastante. Nossa. Tu imaginou que... Deixa eu perguntar uma coisa. Tu já imaginou um dia que tu iria sentar nessa cadeira? Ou foi um convite que aconteceu, assim? Foi um convite da prefeita Dalvânia, que eu recebi com muita honra, né? Então, quando ela venceu as eleições, ela um dia
me chamou, me conversou, vamos sentar, vamos conversar e me fez o convite para ser secretário. Eu estava ciente do grande desafio, porque estávamos num momento de pandemia, uma cadeira de repente que muitos não queriam ter. Verdade. Muitos queriam só ficar em casa e nós não tínhamos uma ideia diferente. Vamos fazer o melhor para o nosso povo. Então, assumi o desafio na pandemia, com as dificuldades que se tinha. Depois sabíamos que do processo de acompanhamento, de vacinação das pessoas e os outros programas a serem instituídos. Então, foi um grande desafio, mas um convite que eu recebi com muita honra da prefeita. Na campanha, né, do atual governo, da prefeita da Banha, sempre foi uma bandeira dela, né? Ela tinha assumido esse compromisso na campanha. Eu lembro que falou que a saúde e a educação, assim, seriam duas áreas que ela... As técnicas. Que ela focaria muito, assim, para melhorar, porque o município sempre teve alguns déficits nesses setores, assim, né? E realmente a gente viu isso, né? A gente viu e enquanto população, a gente conversa, atende muitas pessoas, né? A gente tem academia, então fluxo de pessoas que a gente conversa no dia a dia e é perceptível isso aí, as pessoas comentam, né? Falando, nossa, tá o meu posto lá, meu posto de saúde no meu bairro. Pessoas que, a maioria das pessoas, né, que são nossos clientes, são pessoas que a maioria procuravam sempre o atendimento privado. E hoje a gente vê o pessoal comentando dos postos, os postinhos de saúde, né? Postos, acho que... assim, a gente fala no popular posto, né? Posto, mas né? A unidade de saúde, o ideal é a unidade de saúde. Eu falo posto, adoro falar posto, mas é bacana, assim. Né? E realmente surtiu um resultado bem bacana, assim, né? Então, com certeza, se tu olhar para trás nesse período aí, 3 anos e meio, né? Isso. Ficasses à frente. Ser técnico é diferente, né? Sem dúvida. O olhar é diferente. Consegue direcionar as coisas. Porque nós aí conseguimos compreender de forma mais ampla. Não aquela situação de resolver o problema único, individual, mas sim um olhar mais amplo de que forma nós podemos mudar a realidade da população. E assim, junto com a prefeita, trouxemos programas e instituímos programas diferenciados para realmente melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, o olhar técnico nos permite isso. E nós montamos uma gestão técnica. Os nossos coordenadores, os nossos profissionais que estavam ali conosco, todos eles de forma técnica, sempre uma conversa de forma bastante técnica, bastante franca, né, com muita liberdade e dando autonomia para os profissionais desenvolverem o seu melhor. Isso foi uma garantia que nós fizemos com os colegas, né, que são mais de 400 profissionais na saúde, e que nós permitimos que cada um desenvolvesse o seu melhor. E isso foi visto na prática, né? Porque eu estava lá na unidade de saúde e a gente sentia liberdade do trabalho, né? Claro que eu entrei no município no mesmo tempo, mas outros profissionais que já estavam ali falaram com convicção: estou conseguindo trabalhar de forma de autonomia, ninguém tá me impondo nada aqui, porque não tem nada pior do que tu ser imposto a fazer alguma coisa que tu não faz nenhum sentido, né? Exatamente. E nós respeitamos muito, sempre tivemos uma liberdade de conversar com os nossos colegas, compreender as nuances de cada profissão, porque, afinal de contas, eu sou fisioterapeuta, né? Eu não entendo de todas as áreas, mas a gente conhece saúde. Então, sabe quando nós podemos auxiliar e quando nós precisamos gerenciar algo. E assim fizemos, ouvindo todos os nossos colegas, compreendendo as nuances de cada uma das especialidades e conversando com os profissionais para que eles desenvolvessem o seu melhor. E assim fizeram. Tanto é que a nota da saúde saiu lá de 2,7, que era uma nota ridícula, vergonhosa. Vergonhosa. Para uma nota, a gente está com 9,58, foi a maior nota que foi atingida nesse indicador durante todo o período que ele estava sendo mensurado. Isso começou lá em 2018, 2019. Ou seja, nós fizemos uma diferença real na qualidade de vida em saúde da população. Como que levanta esses indicadores? Como que ele é codificado, assim? Solicitando que os nossos profissionais se atenham a funções
mais sensíveis. Sim, por exemplo, dos alianças pacientes. glicadas, tem que ter. Exatamente. O Hiperdia. acompanhamento do paciente diabético, o acompanhamento do paciente hipertenso, né? A verificação da sua pressão arterial é fundamental para que a gente tenha quantitativos e encaminhe números adequados ao Ministério. Essa gestão ela é baseada mais em pessoas com doenças crônicas, assim, ou tem os atendimentos agudos, assim, o cara que se acidentou, talvez, sei lá, alguma coisa nesse sentido na saúde, para conseguir mensurar. Os indicadores do Previne, eles são mais para doenças crônicas e para o cuidado da gestante. Tá. Então a gente tem que bater metas, né? Tipo, daí tem gestante, vacinação, Isso. hipertensão, diabetes. O cuidado da saúde bucal da Isso. gestante, né? Daí, tipo, a gente tinha que bater as metinhas ali, sabe? E foi muito legal porque eu nunca tinha visto isso na faculdade. Claro, até porque não é o que a gente aprende na faculdade, né? A gente está lá focado em aprender a parte técnica, não a parte de como gerir uma unidade de saúde, né? E quando a gente chegou ali na unidade de saúde, todas as enfermeiras que eu trabalhei junto, a gente buscava junto esse negócio do Previne, né? Porque eu sou altamente competitiva, então eu ficava assim, eu quero que a nossa unidade fique em primeiro. Então a gente ficava ali acertando os cílios, daí tem que fazer tudo direitinho, né? Porque se tu não fizer, como é que o governo lá em cima vai saber, né? E aí isso realmente muda a qualidade do atendimento. A atenção, a busca ativa ao paciente diabético, ao paciente hipertenso, que por vezes pode estar relaxando no cuidado, se faz busca ativa. Se toda a equipe está empenhada no indicador, a agente de saúde vai lá, visita o paciente, chama o paciente para consulta médica, para o acompanhamento com a enfermeira, os exames preventivos, que é um dos indicadores, né, da saúde da mulher. Então, fomos em busca, aumentamos, as enfermeiras trabalhando muito nesse cuidado da saúde da mulher. E isso acaba sendo um trabalho que resulta na diminuição do trabalho lá na frente, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com cuidado com os hipertensos, por exemplo, vai diminuir a incidência de acidente vascular, claro, então... Não tenha dúvida, e nós trabalhamos sempre com indicadores, né? Então, na Secretaria de Saúde tem os painéis lá onde tem os indicadores, onde todos que estão na gestão estão acompanhando esses indicadores, e vamos em busca realmente de ofertar uma saúde de qualidade. É uma forma de prevenção para reduzir os custos mais tarde, né? Nós mudamos, inclusive, a forma de distribuição de medicamentos. Alguns medicamentos antihipertensivos, por exemplo, que eram liberados somente na farmácia municipal, Sério? hoje estão na unidade de saúde. Para quê? Para que o paciente consiga utilizar, para que ele consiga controlar a sua doença cardiológica e para que não tenha futuramente um infarto, não tenha Foi a gestão de vocês, então, que trouxe para dentro da unidade. Que maravilha isso! Muitas pessoas não têm meio de locomoção para sair de um bairro para ir lá na farmácia central. Mas Nós observamos que deixavam de utilizar. Imagina, uma época dessa, nesse frio e tal, sair lá, sei lá, bairro Aurora para ir na farmácia central. Quais mais medicamentos foram para a unidade? Todos? Tipo antibiótico? Sim. Era tudo lá no municipal. Tinham somente os básicos, os bem básicos nas unidades de saúde. Nós levamos mais medicamentos, então medicamentos para hipertensão, medicamentos antibióticos de melhor qualidade, medicamentos para outras situações com mais qualidade, que antes eram restritos, e aí o governo tinha que investir menos e não mandava para o posto de saúde. Aí quem quisesse ia na farmácia. Nós invertemos a lógica. Nós disponibilizamos isso para a unidade de saúde com qual intuito? De que as pessoas realmente usem, sigam a prescrição médica, façam o seu tratamento adequado e não tenham problemas mais tarde. O paciente vai na consulta e já sai com a medicação ali, caso necessário. Tu não tem noção quanto isso é maravilhoso? Que daí o paciente já começa o tratamento de verdade. Um dos programas que nós instituímos se chama Saúde na Hora, onde os pacientes de toda a cidade podem buscar o atendimento das 16 horas às 22 horas, das 4 da tarde às 10 da noite, na Vila Nova e no Presidente Vargas. 2 unidades abertas, né? Fazendo com que as
pessoas deixem de ir ao pronto atendimento do hospital e possam resolver seus problemas lá. E lá fazem a consulta, fazem o acompanhamento com o enfermeiro e saem com a medicação. Então isso é qualidade. Imagina. Isso é qualidade que você não encontra em Respeito, outras né, com as pessoas, fazer as pessoas ficar transitando de um idoso até Que também foi uma proposta do governo de vocês, né? Sim, programa lançado, né, na atual gestão, na gestão da prefeita Alvânia, em que a gente estava à frente. Reformamos as unidades porque estavam precárias, Nossa. ambas as unidades precárias. Reformamos, deixamos em dia a unidade e instituímos o Saúde na Hora. Iniciamos pelo Presidente Vargas e depois fizemos o mesmo na Vila Nova. E cada um desses locais atende em média 500 consultas médicas por mês. Nossa. Isso dá 1.000 consultas médicas por mês. Seriam 1.000 pessoas que estariam no pronto-socorro do Hospital São Donato, superlotando o pronto-socorro do hospital com situações de menor complexidade e que hoje tem a alternativa de resolver os seus problemas na unidade de saúde. Verdade. não adianta, né? A gente sabe disso, mas a gente acaba deixando passar, né? A gestão técnica do negócio é sempre o que vai funcionar, né? Quando você para um pouquinho a política, né? É óbvio que todos somos políticos, né? Mas quando tu é profissional da área, né? Tu consegue... Faz diferença, não adianta. E temos que fazer a política do bem. Sim. A política que muda a qualidade de vida das pessoas, que muda a situação de saúde das pessoas. Então, nesse sentido, instituímos projetos, programas, pensando na política do bem, pensando em abranger a todos, né, com qualidade e fazer a diferença. Esse é o olhar técnico e político, mas é para a política Então nós do bem. tivemos ali o Saúde na Hora, o Melhor em Casa. Casa. Explica pra gente como é que foi o Melhor em Casa. Melhor em Casa é um projeto onde nós temos 15 profissionais das mais variadas especialidades que atuam no paciente que está acamado, no paciente que saiu do hospital. Então é um grupo composto por técnicos de enfermagem, por enfermeiro, por odontologista, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, psicólogo, farmacêutico, médico que faz a visita no domicílio do paciente, fazendo todo o atendimento necessário, dando conforto e orientação para a família, fazendo a prevenção para que esse paciente não volte para o hospital, fazendo inclusive nos finais de semana curativo naqueles pacientes mais complexos. Olha isso, cara. Que antes precisavam... Nem no privado tem Exatamente. E antes esses pacientes precisavam estar buscando a ambulância do município ou a família dar um jeito de levá-lo até o pronto-socorro do hospital para fazer um curativo. Hoje não. O Melhor em Casa funciona de domingo a domingo, Olha isso. prestando esse atendimento na casa, no domicílio do paciente. Deu super certo esse programa, né? dúvida nenhuma. Foi muito abraçado na O cidade. reconhecimento é fantástico da população assistida que hoje tem esse cuidado diferenciado. Sandra, é claro que não precisa falar sobre valores, né? Mas quando a gente traz para um montante assim, em relação ao investimento, acho que nem chega a ser tão alto assim. É mais boa vontade da gestão do que falta de recurso, digamos assim. O investimento tem que ser feito de maneira precisa, de maneira correta. Então, nós nunca nos deixamos de investir em saúde. Ao contrário, a prefeita foi uma dos maiores indicadores, dos maiores percentuais de investimento foi na saúde municipal, mas de forma assertiva. Controlamos a entrega de medicamentos para que não se perca a validade, não se jogue medicamento fora, porque é rasgar dinheiro. Né? Investimos no cuidado dos materiais, então, fazendo com que o bem público seja protegido, qualificamos e equipamos as unidades de saúde que estavam com coisa velha, mudamos, renovamos toda a frota da saúde, recebemos o governo com 22 veículos inservíveis ou antieconômicos. Não funcionavam. Foram todos para leilão, isso gera recurso para o município, e adquirimos 16 novos veículos, sendo veículos, ambulância, em qualidade, com conforto para o paciente que mais necessita. Então isso é um investimento em qualidade do atendimento. Eu fiz parte durante, acho que 2 anos, do grupo ali da farmácia, né? Ali da comissão.
e tive o privilégio de fazer algumas mudanças importantes e saber que a nossa Remume é a mais completa daqui, né, da ANREC, né? Da REC, sem dúvida nenhuma. É a mais completa. Então, o que é a Remume? Os medicamentos que o município consegue fornecer, né, de forma gratuita para todos, não é só para quem está no público, para todos. Todos, exatamente. E isso é muito legal, porque as pessoas não sabem disso, né? Na verdade, as pessoas entendem muito pouco de saúde pública. E a gente que entende mais... Eu fui aprender sobre isso na faculdade de medicina, aos 28 anos. Fui aprender qual era a diferença de unidade de saúde e hospital, que é o que muitas pessoas hoje passam esse problema atualmente, né? Que não consegue compreender o que é baixa complexidade, alta complexidade, que também não entendem que o Hospital São Donato não é de cuidado principal do município, né? Tanto é que às vezes eles acham um problema e vão lá reclamar da secretaria, mas a secretaria não gerencia. Estar no município de estado, o pessoal acaba generalizando, né? Então são coisas assim que as pessoas não entendem muito bem e que daí a gente tem que fazer esse trabalho de passarinho, né? De plantando as sementinhas assim e tal. E quando eu descobri essa dos medicamentos, né? Eu fiquei extasiada, assim. Eu fiquei muito feliz, né? A gente conseguiu colocar novas medicações exatamente porque tanto o Sandro quanto a Dalvânia falavam, façam o que é melhor para o município. Daí colocou a equipe completamente técnica lá e a gente conseguia levantar as questões. Tem como não funcionar, né? Exatamente. Bota na mão de profissionais. De profissionais qualificados. A gente agradece muito a doutora Júlia, que esteve lá participando de toda a construção dessa relação municipal de medicamentos. Aumentamos a oferta de medicamentos. Hoje são mais de 624 medicamentos disponíveis para a população, né? Medicamentos de acesso a todos. A farmácia hoje não fecha mais ao meio-dia, porque sabemos que alguns medicamentos precisam ser entregues na farmácia municipal, porque tem que ter cuidado com temperatura e tudo, né? Então, entendemos que hoje é corrida a vida de todo mundo e que às vezes sobra só o horário do meio-dia. Então, a farmácia não fecha mais ao meio-dia. Para quê? Para que o paciente seja assistido mesmo durante esse período, né? E disponibilizamos o medicamento para as unidades de saúde. As unidades não tinham medicamentos, não tinham caixa de primeiros socorros. Por favor, né? Sim. Como é que você vai deixar o médico profissional lá sem um cuidado? Então, essa foi uma das coisas também que eu pedi. Exatamente, uma caixa de primeiros socorros disponível em todas as unidades de saúde. O pessoal do SAMU fez um treinamento de cuidado do paciente em emergência para os profissionais das unidades, para os médicos e enfermeiros, porque ali na unidade a gente não sabe o que pode estar chegando. Chega algum paciente buscando, mesmo não sendo o local para uma emergência, mas pode chegar lá. É o ponto mais perto dele, né? Eles não sabem, né? Eles não sabem o que é o que verificar. Não é emergência. Eles só sabem, estou precisando de um médico, vou lá, né? É isso que eles pensam. Você tem que ter medicamentos específicos para a lida com os profissionais, né? Para a lida dos profissionais da unidade de saúde. Agora, também vindo uma demanda dos colegas médicos do Saúde na hora, que é o horário estendido, eles pediram alguns medicamentos que eles precisavam ter para tratar o paciente, uma crise de pânico lá, algo assim. Então tem alguns medicamentos que são disponíveis para uso somente do profissional que está no horário estendido. Por quê? Porque ali chega 10 horas da noite, 9 horas da noite. Um algodãozinho, uma coisinha assim. De algum tratamento diferenciado. Sempre sobre cuidado e prescrição médica. Profissional. Isso se discute. Doutor, a gente sabe que hoje tu estás numa condição de pré-candidato, né? Pré-candidato. A tua bandeira, né, caso venha a se concretizar a candidatura e tudo mais, vai ser saúde? Sem dúvida, é a área que eu conheço, é o meu chão. Eu estou numa condição de pré-candidato, né? Esperar as convenções partidárias para, se aprovado, for definir a candidatura, né? Buscando uma vaga na Câmara de Vereadores do município. E entendo que a bandeira tem que ser a saúde. Mas eu não posso esquecer de que também sou funcionário público e tenho que levar o cuidado
né, as demandas do funcionalismo público para a Câmara de Vereadores e fizemos muito. Somos um dos primeiros municípios a pagar o piso da enfermagem. Isso por uma determinação, um projeto de lei que saiu de dentro da Secretaria de Saúde. Foi. Fizemos a premiação para o pessoal da farmácia, para o pessoal das vigilâncias, de projetos que saíram de dentro da Secretaria de Saúde. Então, nós queremos levar essa bandeira para a Câmara de Vereadores, se assim formos escolhidos para ser candidatos. Então, funcionalismo, a saúde, o que mais podemos fazer buscando a qualidade de vida das pessoas, e levar uma formação diferenciada, a gente tem aí um histórico levar para o púlpito um conteúdo, né? Exatamente, um histórico profissional, um conhecimento técnico, então vamos levar também isso. Uma discussão que vale a pena ser... Na verdade, a gente tem muito pouco... Com o perdão da palavra, né? Pessoas que possam conversar, né? Meu Deus do céu. Falar, meu Deus, né? Eu entendo que o vereador, ele é um fiscal e um legislador. Ele tem que pensar em boas sugestões de leis para serem cumpridas pela população. Eu acho que não basta ao vereador somente apontar se tem um buraco na rua. Isso se resolve de outras formas. Eu tenho uma raiva propor disso. Leis com qualidade, que sejam factíveis, que sejam aplicáveis e que realmente mudem a vida das pessoas. Porque do pouco tempo que eu acabei vendo algumas coisas, né? Eu vi muita oposição pela oposição. E isso é muito injusto com a população, sabe? Sem dúvida. A população perde com isso. Só quem perde é o povo, né? Entende? Do tipo assim, ele é minha oposição, então eu vou empentelhar Vou achar algo de algo pra ruim. empentelhar. Então assim, a pessoa tá lá apagando um monte de incêndio e daí tem alguém no... Isso aí só atrapalha a população. Impede a cidade do crescimento. Vimos um movimento aí contrário à duplicação da SC 445. Isso é lamentável. Se fazer um movimento contrário à duplicação de uma rodovia importantíssima. Segunda maior rodovia do estado de Santa Catarina. Então, isso é uma oposição que não tem fundamento, que não tem lógica. Isso é um atraso, um retrocesso para a cidade. Nós temos que pensar de forma progressista, de forma para frente. E o progressismo com valores, O progressismo com valores. Nós temos que pensar dessa forma, no bem da nossa comunidade, no bem da nossa cidade, e fazer realmente a diferença. E que isso é importante também, né? Vai desde a escolha do partido, né? Até para que para alinhar, né, as ideias, os ideais, né? Isso é muito importante, né? Qual foi o partido que tu escolheu, doutor? Hoje eu estou filiado ao PL, o Partido Liberal, o partido que hoje tem a representação do governador do estado. O governador Jorginho é do PL, a prefeita Talvânia está também no PL. Nós temos o pensamento à direita, o pensamento conservador, de forma realmente de proteger a família, de proteger os valores, de ser contra o aborto, de ser contra as drogas, de ser contra as coisas aí que não tem lógica, do outro espectro político, que é um espectro que a gente não defende, a gente respeita, mas não defende, como a legalização das drogas. Nós somos totalmente contrários a isso. Então, nós temos esse posicionamento liberal, posicionamento à direita, e assim iremos defender, através do PL. E com o tempo, nesses últimos anos, as pessoas estão começando a entender que não é só a pessoa, mas também qual cenário a pessoa está inserida. Porque, apesar de... o Dr. Sandro tem toda uma história, mas quais são os valores dele na hora de chegar lá na frente, lá na hora de votar? Como que isso é muito importante, Então essa escolha é fundamental. Sem dúvida, nós temos que analisar também a candidatura desta forma, em que espectro político determinada pessoa está inserida, Então a gente vai defender sempre os valores da família, os valores do bem, o respeito à religiosidade das pessoas, o incentivo que as pessoas pratiquem a sua fé, o respeito ao cidadão na sua condição de saúde, ser contrário às drogas, ser contrário à liberdade exagerada. Nós temos um posicionamento diferente, nós temos um posicionamento de família e assim vamos... E que faz toda a diferença lá, Sem dúvida.
E também esses votos, por exemplo, que a gente via muito mais antigamente, né? Votar, por exemplo, em ti como candidato a vereador, a pré não sei o quê, e na prefeita, no prefeito do outro partido que pensa completamente ao contrário. Divergência completa aquilo ali, né? Tem que... A oposição ela é necessária, tem que haver, inclusive nos chama a atenção para corrigir alguns rumos. Porém, nós não podemos fazer uma oposição que trave as coisas. E nós temos que pensar também na união de pensamentos, né? Hoje nós temos a prefeita com uma união de pensamentos com o governador do estado. E aí vimos as obras acontecendo em nosso município exatamente por essa fácil conversa, esse relacionamento adequado da prefeita com o governo do estado. Isso é uma coisa positiva, isso é uma coisa que leva para frente. Sim. E Deus queira que na próxima gestão esteja alinhado com o presidente também. Também pensamos nisso, também pensamos dessa forma. Não trocando a prefeita, trocando o presidente, né? Já bem claro. O nosso pensamento, a nossa defesa foi a defesa nos valores de direita. O nosso voto feito para o presidente da República foi contrário ao presidente atual. Nós votamos no Bolsonaro, nós defendemos os ideais de direita e eu não tenho medo nenhum de deixar muito claro o meu posicionamento. Meu posicionamento é um posicionamento conservador, de direita, dos valores de família, das virtudes das pessoas e contrário às modernas. E se posicionar é muito importante, sabe? Eu acho que esse negócio de em cima do muro, meio amoedo, esse negócio aí, perde, sabe? Mostra valor, né? Quando se posiciona, mesmo que a posição seja um pouco, né, diferente daquilo que tu acredita, mas se posicionar é importante. Mas quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém. Exatamente. Não é uma pessoa confiável, digo de passagem. Que tu nunca sabe que joguinho que ela vai jogar. Para o lado que está ventando, eu vou. Fica em cima do muro, né? Eu tenho meu posicionamento e o meu posicionamento é muito claro. Tem o respeito a todos, mas eu também tenho que ser respeitado pela minha forma de pensar, pelos valores que eu tenho, pelos valores que eu trago da minha vida pessoal, né? Esse é um valor que nós vamos defender. Como pré-candidato a vereador, né? Como que funciona? Vocês lançam, tipo, pré-candidato, daí depois vai lá para convenção do partido. Convenção. E aí definem-se os nomes, quem serão realmente os candidatos, define-se a nominata, né? Os números dos candidatos, e aí sim a campanha ganha um outro aspecto, né? Um aspecto onde a gente pode estar entregando material de divulgação e aí fazendo a campanha mais forte. Quando tu pensou nessa possibilidade, né? Fosse convidado, tu pensou nisso, como é que aconteceu? Eu não entrei na Secretaria de Saúde com esse intuito. Eu não usei a Secretaria de Saúde como um trampolim buscando uma vaga na Câmara de Vereadores. Então, me foquei e dediquei-me ao máximo aos problemas de saúde. Enquanto estive como secretário, dedicação exclusiva à Secretaria de Saúde. Fui convidado pela prefeita para estar como pré-candidato, buscando uma alternativa no Legislativo, e assumi esse desafio, assim, porque não tenho medo de assumir os desafios. Assumi a secretaria na época de pandemia, então não. Que desafio, né? Exatamente. Desafio, meu então, Deus. Agora é mais um desafio, então a gente vai trabalhar, vai focar, buscando essa vaga na Câmara de Vereadores, né? Se assim for escolhido nas convenções partidárias. E tu acredita que lá na Câmara de Vereadores consegue ser ampliado tudo isso que tu conseguiu trazer? Tu acha que assim, tu consegue ampliar, trazer mais valor ainda? Eu penso que sim, eu penso que é uma forma de nós trazermos projetos de lei que façam a diferença, por exemplo, às pessoas. Isso que vocês fizeram, por exemplo, isso com a saúde estendida, né, o atendimento domiciliar, nada impede de se criar um projeto na Câmara e institucionalizar isso, independente do governo que esteja. Exatamente, para que os projetos, inclusive, sejam fixos, né? Aquilo que está em lei, a lei está aí para ser respeitada. Então, o que está em lei, ele tem um valor maior e aí ele não fica a bel prazer do gestor, né? Tem que ser seguido. Então, isso nós precisamos deixar. Isso é muito interessante, porque daí não fica
Não fico de trampolinzinho trocando, né? E, na verdade, na minha opinião, minha humilde opinião, como ignorante, nesse sentido, esse é o papel do vereador, né? É desenvolver projetos de lei para facilitar e melhorar a vida do povo. Exatamente. E não estar na frente de escola que tem um portão caído, olha aqui o portão caiu, sabe? É uma coisa meio óbvia na minha concepção, né? Mas, enfim, né? É que, infelizmente, o povo não entende, né? Eu penso que o vereador tem que enxergar o portão caído. Sim. Mas você não precisa levar isso para a tribuna. Você resolve de outra forma. Sim. Você visita a secretaria e você orienta, né, de que isso precisa ser resolvido. Agora, você pensar em projetos de lei que façam a diferença para a população, aí é diferente. Sabe? Aí é uma coisa que tem valor, que qualifica e que você cria um legado para a cidade, né? Um legado que será seguido pela população, será seguido pelos governantes que lá estiverem, né? Então, eu penso que o vereador tem uma função muito, muito, muito importante. E como tu esteve ali como secretário da saúde, tu conseguiu ver coisas que muitos outros vereadores talvez não viriam, né? Sim, são experiências que a gente traz como bagagem, traz ideias, nós já ponderamos e anotamos diversos pontos que serão defendidos, né, exatamente para que realmente tenhamos projetos de qualidade, indicações de qualidade para que mude a vida das pessoas. Ouvimos muito, é importante ouvir a população e ponderar aquilo que é mais interessante para a coletividade, para a maioria das pessoas e executar. Grande desafio que vai chegar por aí, né? Exatamente, estamos preparados para isso, seguindo toda a orientação legal, respeitando a legislação eleitoral, né, com muita tranquilidade, com muita calma. A gente tem trabalhado para que esteja tudo certo, possamos concorrer de forma justa, e que aí democraticamente serão eleitos aqueles mais votados e desejamos sempre que se façam o seu melhor. Legal, né? Tomara que se concretize, né, a tua candidatura, né, doutor? Porque realmente a gente precisa de pessoas, no mínimo, com conhecimento técnico de algo, né, que possa somar na vida das pessoas, né? A gente vê muito conhecido do bairro e não é nada contra essas pessoas que às vezes não têm uma formação acadêmica, mas isso é bem a questão. Às vezes elas têm valores importantes lá dentro de sua comunidade, né? Levar, às vezes... O problema da comunidade, eu sei, né? Mas eu quero dizer que para o desenvolvimento daquilo que a gente precisa, que são projetos de lei, e fica um pouco aquém, sabe? Né? Então a gente precisa de pessoas realmente com qualificação técnica, seja de qual área for, mas a saúde sempre vai ser uma dor nacional, mundial, na verdade, né? Ela sempre é uma dor muito grande, porque muitas pessoas precisam de suporte médico, de suporte, enfim, de toda a área da saúde, enfim. Então realmente tomara que se concretize, né? Depois das convenções e os prazos aí que tem que serem respeitados, né? A gente fica torcendo aqui para realmente ser uma opção para as pessoas, né, com essa qualidade, né? Porque a gente viu isso na gestão da Secretaria da Saúde e a gente vê isso no dia a dia da população, assim. Só fico saudosa de tu não ser mais o secretário da saúde. Fiquei saudosa com isso. Dei uma sofrida, né? Deixou bem encaminhado, né? O pessoal só continua o trabalho. Exatamente. Hoje o nosso secretário, Gustavo, é alguém que trabalhou conosco durante todo o período, conhece, acompanhou todos os projetos, então ele tem a confiança, né? A nossa confiança, é um profissional técnico, ele, a Shirley e os demais coordenadores, que são pessoas técnicas e que vão manter e continuar os projetos ali elencados. Então isso é extremamente importante, dar uma sequência ao trabalho desenvolvido até esse momento e que teve participação deles e de todos os profissionais da Secretaria de Saúde que fazem na sua unidade, no seu centro de especialidades, fazem a diferença no cuidado da nossa população. Levantam cedo, vão descansar depois de um dia bastante intenso na saúde, e essa é a realidade, é assim que os profissionais têm que estarem preparados, né? E a Secretaria da Saúde é uma loucura, porque assim, tá todo mundo ali focado no seu trabalho, de repente aparece um paciente, do nada, ai gente, que eles têm que, sabe,
É muito engraçado isso, assim, para depois que passa o bafafá, né? Sim. Mas assim, é muito engraçado por ser cidade pequena, né? Por eles querer resolver de uma forma assim impositiva, sem saber que não é porque vocês não querem, né? Principalmente quando se trata de regulação, Sim, né? Eles não entendem muito esse negócio de regulação, né? Mas nós tivemos uma atuação bastante transparente com os pacientes que buscavam. Nós sempre procuramos deixar claro como funcionam as coisas, como é o fluxo, como é o trâmite dos processos no sistema público de saúde. É um sistema grande, onde tem as responsabilidades que são municipais, tem as responsabilidades que são estaduais, por exemplo, cirurgia é uma responsabilidade do Estado. Hospital tem ligação com o Estado ou gestão própria, né? E também as responsabilidades federais, que é o repasse de recursos para a UTI ou para os programas, né? Então, procuramos sempre deixar muito claro para a população de forma acolhedora. Fizemos isso de forma acolhedora, recebendo a população, sendo transparente, abrindo. Não tem segredo, está aqui as coisas, o sistema é assim que funciona, e para que as pessoas entendam, né? Bem portas abertas, né? Eu lembro que o Gustavo sentava assim, um paciente mostrava, ó, foi assim, foi assado, para que eles pudessem entender. Isso é importante para a população, porque eles se sentem ouvidos, né? Valorizados. Exatamente. Porque no momento que tu fecha as portas, não tem, não sei, já acabou ali, a briga já foi feita ali, né? A sala em que eu ocupava na Secretaria de Saúde, né, ela tem 2 portas, eu até brincava assim, e estão sempre abertas. É verdade. Tem 2 e estão sempre abertas para atender o colega que ali chega, para atender o servidor que está nos auxiliando e para atender a população de forma correta, de forma acolhedora, de forma transparente. Então, esse foi a nossa forma de trabalhar, né? E os números mostram que a gente fez a diferença. Tem o que evoluir? Sem dúvida. A saúde, ela é em constante movimento. Mas sempre vai ser assim, né? Com certeza. Temos que fazer o nosso melhor no momento em que nós... Mas de onde estávamos para onde chegamos foi um crescimento muito absurdo. Desde estrutura externa, né, a estrutura interna, né? Exatamente. E os pacientes percebem muito isso, né? Você quer ver um cuidado? Uma coisa assim, que para alguns pode ser simples, mas que nós pensamos em fazer a diferença. A Esplanada é um dos bairros mais distantes do centro da cidade. Nós identificávamos que os pacientes da Esplanada, eles não vinham até o centro, muitos deles, fazer os seus exames laboratoriais. Porque o transporte era difícil, porque era longe, porque muitas vezes não tinham condições financeiras. Então fizemos uma reunião junto com a prefeita, com os nossos colegas e com os prestadores de serviço, que são os laboratórios, e combinamos de que os laboratórios, uma vez por semana, o laboratório vai na unidade fazer a coleta do sangue do paciente e depois encaminha de forma online, por e-mail, por sistema, os resultados para o médico da unidade. Então, ao invés de virem 50 pessoas, vai uma, né? Sim. Sensacional. E resolve o problema das pessoas. Então, assim, é uma questão de logística, uma questão de pensar, né? Entender, observar o que as pessoas precisam e fazer a diferença. Em vez de trazer um monte de criança para consultar no pediatra aqui, o pediatra vai lá na Esplanada fazer o atendimento. As senhoras, ao invés de virem no ginecologista aqui no centro, o ginecologista vai lá na Esplanada. O posto de saúde da Esplanada abre uma vez por mês, num sábado pela manhã, com todos os serviços para atender a população que trabalha. Porque lá tem olarias, tem um pessoal que trabalha pesado durante a semana e não tem condições de vir no posto. Então, no sábado, uma vez por mês, ele vai no dentista, ele vai botar a vacina em dia, ele vai fazer consulta médica, vai fazer o acompanhamento. Então, isso se chama Esplanada Bem Cuidada. É uma lei que a prefeita determinou e a Secretaria de Saúde contribuiu dessa forma. Isso faz a diferença. Que legal, gente. A Esplanada, eu acho que toda a Esplanada fica em Sara, acho que um pedaço que nem fica em Sara. O balneário pertence a Jaguaruna, o balneário Esplanada, mas o bairro Esplanada pertence a Sara.
É, porque é muito. Muito É lugares. uma região bem grande, né? Eu fiquei, na verdade, quando eu... Surpresas que eu tive quando comecei nas unidades de saúde. A farmácia, aquilo ali eu achei sensacional. Imagina, tu já prescreve aqui, o paciente vai pagar ali. Exatamente. Isso não existe, gente. Não, Isso é sensacional. Às vezes até o paciente se surpreendia. Outra coisa, dentista. Eu fiquei assim, ó, não acreditei. Porque eles né, o que no particular às vezes é difícil de encontrar, caríssimo. o pessoal não vai, né? O pessoal não vai. Tem dentista em algumas unidades de saúde ali, às vezes 20 horas, às vezes 40 horas, né? Exatamente. Em todas as unidades de saúde tem a presença do dentista. E mesmo lá no Cristo Rei, onde está sendo construída uma nova unidade de saúde, e temporariamente a equipe está inserida lá no centro comunitário, nós montamos, estruturamos uma sala para atendimento do dentista. Estruturamos lá, nesse lugar temporário, mas para quê? Por quê? Porque a população precisa. Sim. O cuidado dental é fundamental. Para a saúde como um todo, na verdade. Como um todo. Né? Fizemos o trabalho e reforçamos o trabalho no PSE, no Saúde, o programa Saúde na Escola, onde os dentistas vão, fazem a entrega dos kits de escovação, orientam as crianças. Trouxemos a carreta do Odonto Sesc, que ficou lá no bairro Vila Nova durante um mês inteiro fazendo o atendimento para a população, o atendimento com todas as especialidades, né? À noite, a carreta funcionava até a noite. Nossa. E fez a diferença. Incentivamos as pessoas ao seu cuidado em odontologia. Compramos um equipamento de raio-x digital. Nossa! Porque a pessoa que estava lá no Dembosque precisava vir até o céu, que fica aqui no Jardim Elizabeth, para fazer o raio-x. Né? E depois voltava para casa, tinha que vir outro dia para pegar o exame. Nós compramos um raio-x digital, a pessoa vem, faz no céu a radiologia odontológica digital e manda pelo sistema. Ele não precisa vir de novo, ele não precisa um retrabalho. Ele vai na unidade, o dentista abre lá no seu monitor, vê como está o raio-x digital com maior qualidade e já executa o seu serviço. Então isso é uma coisa que diminui o vai e vem das pessoas. É dinheiro, né? Também, exatamente. Né? Respeito com as pessoas, na verdade, né? Mas me diz uma coisa, uma dúvida, assim, ó, tá? Sentei aqui na cadeira de secretário. Por onde que começa? Sabe? Aquela papelada, aquela bagunça, aquela essa transição. Por onde que começa? Como é que começa esse planejamento? Começa formando uma equipe qualificada e uma equipe técnica. Então, e é tu que escolhe ou junto com a Dalvânia? Junto com a prefeita. A gente sempre teve muito respeito pela prefeita, pelas decisões dela. Ela participou do processo, ela fez todo um planejamento de saúde e que nós assumimos esse planejamento. Ela é onipresente, né? Ela está em todos os lugares. E recebe a saúde com muito carinho e com muito cuidado. Ela está muito atenta às questões de saúde. Então, formamos uma equipe técnica, começa por aí. E aí dividindo as funções, o trabalho. Fomos aos poucos conhecendo as nuances do serviço público, porque eu não posso comprar uma caneca, chegar e mandar comprar. Não é assim que funciona, tem um processo, tem licitação. Nós recebemos aí algumas coisas que nós precisamos mudar a forma de contratar, né? Então, licitações feitas com uma nova legislação agora, com mais qualidade, com mais descrição do que precisa. Por um lado é ruim pela burocracia, mas por outro é muito bom, porque daí evita né? Evita os furinhos, né? Coisa errada, né? Evita as coisas ali, nós tratamos com muita responsabilidade e muito respeito ao dinheiro do cidadão. Então, perda de medicamentos não são aceitáveis, depredação do patrimônio público, o descuido do patrimônio público, sabe? Isso a gente teve muito, muito cuidado. Chamamos a atenção dos motoristas para manter os carros com qualidade, com cuidado, né? Manter em funcionamento. Afinal de contas, é o seu mecanismo de trabalho. Você precisa cuidar, né? do bem público. Então, trabalhamos de forma muito correta com o dinheiro do cidadão. Porque eu tenho que cuidar do meu, mas quando é o do outro,
eu tenho que ter um olhar muito mais atento, muito mais cuidadoso e qualificado. Mas isso não quer dizer que eu tenho que fechar a porta, né? Eu tenho que investir e investir bem. Que precisa e tem qualidade, né? Hoje o gerenciamento feito no nosso almoxarifado é um gerenciamento de controle de entrada, controle de saída. Tem quantos medicamentos lá? Quantos foram para a unidade do Jardim Elizabeth? Quantos foram para o 1º de maio? Quantos foram para a terceira linha? Por que está consumindo tanto aqui, não está consumindo aqui? É um gerenciamento sensacional, Exatamente. né? Sou fã do gerenciamento do almoxarifado. Se está próximo da validade do medicamento que, por exemplo, está lá na unidade da Boa Vista com pouca saída, o almoxarifado recolhe e manda para a unidade do 1º de maio, do Presidente Vargas, que tem mais saída. Isso é aproveitar o dinheiro público, isso é logística, isso é gestão. Na verdade, assim, não. Aqueles lasers, como é que é o nome daquilo lá? Leitor digital, já tá funcionando. Sim, leitor das Foi uma coisa que receitas. vocês que... Nós instituímos assim de tecnologia, né? Os painéis de chamada. Ah, é verdade. Coisa simples, né? Todas as unidades tinham televisão. Normalmente passando a Globo. E a gente não concorda com isso. Sim. Então, tiramos, vai colocar lá o painel de chamada. O paciente é chamado pelo nome. Isso é um respeito ao paciente. Direciona para qual sala o paciente tem que ir. Não tem que estar o profissional gritando o nome da pessoa ou gritando o número. No começo... Por favor, estamos em 2024, assumimos em 2021, vamos fazer diferente. E assim fizemos. Instalamos, inclusive, no centro de triagem, que era uma loucura de atendimento. Instalamos o painel de chamada ali. Hoje, também foi institucionalizado o Conecta Saúde, que é o atendimento, o agendamento de consultas, a renovação de receitas feitas pelo WhatsApp. Isso é algo que você deixou de herança, Júlia, porque lá na pandemia você era uma das médicas que mais gerenciava as receitas online, né? Então a gente já em algum momento conversou sobre o receituário eletrônico, o receituário online, e hoje tem esse serviço instituído na Secretaria de Saúde, com agendamento de consultas e renovação de receitas feitas pelo WhatsApp. O cidadão faz no seu telefone, no conforto do seu lar, e isso tira as pessoas das filas de manhã cedo no posto de saúde, porque o agendamento é eletrônico. Você manda um WhatsApp e está resolvido o seu problema. Meu Deus. Isso é respeito, isso é investimento em tecnologia, isso é você modernizar o processo do trabalho. Que era uma coisa que sempre incomodou a prefeita, ela sempre se incomodou com isso de essas pessoas 5 horas, 6 horas da manhã na fila. Isso aí é uma tristeza, né, pro povo, né? Sem dúvida. E iniciamos o Conecta, identificando quais são as unidades com maior fluxo nesse sentido, e lá instituímos o Conecta. Então começou o Raixasque, Jaqueline, o Centro, o 1º de Maio, o Jussara, o Jardim Elizabeth. Agora vai iniciar nos próximos dias aí na Vila Nova. A gente está pegando quase todo o município com essa possibilidade do atendimento, do agendamento via WhatsApp. Eu lembro que a gente estava tentando achar uma forma de como ia fazer essa assinatura digital pelo sistema, né? Então aí tem a médica que trabalha lá no Conecta, ela faz a prescrição e aí faz física em algumas coisas, mas a receita é enviada para a unidade de saúde, o paciente só passa na unidade e retirar a sua receita daqueles medicamentos controlados. Os outros ela faz por meio digital, via receita eletrônica do CRM. Fácil de fazer, coisa simples de fazer, mas eficaz, simples no sentido assim de a solução está ali. Sim. Precisa você ter vontade política, Sim. conhecimento técnico e botar em prática. Custo-benefício, né? O investimento é mínimo, mas a solução é gigante. Exatamente. Show de bola. Apesar de tantas dificuldades, né, que com certeza apareceram no meio desses 3 anos e meio, valeu a pena? Como experiência, vale sempre a pena. Eu sou um cara muito otimista nas experiências vivenciadas, né? Então, sempre busquei fazer
a diferença nos locais aonde eu estive. Então, é uma experiência extremamente válida. Nós conhecemos uma outra forma de gerenciar, uma outra forma de lidar. Recebemos a pressão pública, que não é fácil, as cobranças, que não são fáceis, mas que a gente tem que ter tranquilidade para administrar e procurar resolver o problema das pessoas. Então, é uma experiência extremamente válida. Sou muito grato ao convite recebido da prefeita, sou muito grato ao trabalho de cada um dos colegas que estiveram na Secretaria de Saúde e que me ajudaram a gerenciar essa cidade que é a Secretaria de Saúde. Cara, você mexe com a saúde da população que está lá na Esplanada, na Boa Vista, ali no centro. Você está em contato com os pacientes que precisam de internação para dependência química, você lida com os pacientes que estão no CAPS, você lida com as vigilâncias, a avaliação feita e o acompanhamento feito pela vigilância sanitária. Então isso é uma bagagem muito positiva que eu levo para a minha vida. E não tenho medo de desafios, né? Sandro, trabalhar com saúde sempre é trabalhar com vidas, trabalhar salvando vidas. E tu trabalhou de uma forma muito ampla com isso, tu conseguiu ampliar esse poder de auxiliar e salvar muitas vidas, com muitos insights que tu teve como secretário, com muitos projetos que tu instituiu e com esses índices maravilhosos que tu conseguiu fechar com chave de ouro, né? Desde o momento que tu entrou até o momento que tu saiu. Né? Eu tive muito prazer de trabalhar contigo, nunca te escondi isso, para mim foi sensacional. E orgulho de ter tido um secretário tão presente mesmo, não só presente de estar lá, presente de querer resolver as coisas, que eu acho que isso que é o principal, né? De querer resolver, não, isso aqui tá errado, não, vamos resolver. É a vontade de fazer. A vontade de fazer. A vontade, né? Que se diz muitas vezes vontade política. A gente procurou ter essa vontade. E tu esteve muito presente nessa cidade e deixou muitas marcas, e que vai reverberar por muito tempo. E eu espero que tu consiga dar continuidade, né, nesses teus novos planos. Vou torcer muito que essa pré-candidatura passe para outro grau, tá? E fico muito feliz com o teu convite. Ou melhor, por ter aceitado o meu convite de vir aqui para a gente conversar sobre duas áreas que eu adoro, que é a questão da saúde e a questão da política, né? Então, duas coisas que eu adoro conversar sobre. Eu sou muito grato a vocês pela oportunidade, né? Muito grato à doutora Júlia, que trabalhou conosco aí. Foi importantíssimo durante o início da gestão, né? Porque foi quando esteve conosco ali e participou de toda a formação dos projetos da relação de medicamentos, orientações em relação ao momento de pandemia, formas de atuação. Então a gente é muito grato a você, né? Sou muito grato a vocês pela oportunidade de aqui estar falando um pouquinho da experiência que a gente teve durante esse período, procurando fazer o nosso melhor. Dedicação e empenho são coisas assim que eu nunca vou abrir mão. Eu entro... Nunca economiza. Não economizo. Eu entro para fazer realmente, para procurar fazer a diferença. E assim procuramos fazer. Aquele projeto que nós tínhamos alinhado de evoluir a Academia de Saúde, reformamos a Academia de Saúde, hoje está funcionando no Jaqueline, no Jardim Elizabeth, levamos lá para o Nossa Senhora de Fátima, que foi uma das coisas que nós tínhamos pontuado lá, numa das reuniões que nós tivemos, está funcionando lá. Nossa, eu me incomodei muito, né? Meu Deus, eu só incomodava. Mas assim, boas ideias, bons projetos, nós temos que sentar e procurar viabilizar. De que forma nós podemos chegar a este objetivo? É importante? É importante, né? Então, o exercício é uma coisa que a gente defende muito. Então, conversamos com a Luciana, que é a nossa educadora física, e aumentamos. Então, aquele projeto que a gente tinha discutido lá um dia, numa reunião que tivemos, foi posto em prática. Ai, que legal. Que show isso. Muito bom. É isso aí, doutora. Na verdade, esse é o objetivo do nosso podcast, né? Sempre, é claro que nesse contexto a gente trouxe a política como né, um dos assuntos aqui, porque a promoção de saúde, né? Até esse foi um dos questionamentos. Não existe saúde sem política. Políticas públicas de saúde. É isso aí. O termo
políticas para essa saúde. Foi um prazer, né? A gente bater esse papo aqui, trocar uma ideia sobre fisioterapia, sobre projetos de saúde, sobre, né, o quanto o nosso município pôde evoluir, né? E eu espero, né, a gente pode bater um papo aí sobre outros assuntos aí daqui no próximo episódio, né? A gente pode bater um papo aí sobre outros assuntos, né, relacionados à promoção de saúde e soluções aí pra gente trazer pra galera que nos acompanha. Muito obrigado, Edinho. A gente está sempre às ordens. Em nenhum momento mudei meu telefone, é o mesmo que eu estava, exatamente porque tem esse cuidado de ter facilidade de acesso das pessoas, né? Então, conte comigo, sempre que precisar, a gente está às ordens aí para trazer um pouquinho da nossa experiência, contar um pouquinho de história e procurar fazer a diferença na vida das pessoas, que esse é o nosso grande objetivo, o nosso grande foco. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí. É isso aí, pessoal. Esse foi o Dr. Sandro Hessler. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do nosso podcast. Conversamos sobre um pouco de tudo. E até mais, até o próximo. Tchau, tchau.